O Região está começando agora e hoje eu estou recebendo com muito prazer Manolo Quesada. Ele é palestrante, escritor e um dos conhecidos divulgadores da doutrina espírita no Brasil. Ele atua na Seara Bendita, uma instituição espírita localizada em São Paulo, e esteve aqui na nossa região e nos dá o prazer da presença aqui hoje no nosso programa. Seja bem-vindo, Manolo. Obrigado, Magalhães. Uma alegria muito grande estar aqui falando através da TV União para tanta gente que está disposta a nos ouvir. Feliz de estar aqui. Muito obrigado. Manolo nasceu num lar católico e depois se tornou espírita, né? Como é que você conheceu a doutrina e por que ela foi um divisor de águas na sua vida? E foi mesmo, Magalhães. Eu, como você falou, né, sou católico de família. E sempre fui muito atuante também na Igreja Católica. Participei de grupo de jovens, participei de construção de igrejas, fizemos baile, fizemos tudo. Na adolescência eu era muito ativo nessa parte. E com o tempo casei com a Marli, que é minha esposa, até que um dia o meu pai desencarnou e eu fui, como todo católico, cedinho, porque o enterro estava marcado para logo cedo, buscar a tranquilidade e o apoio da igreja nesses momentos, para que a alma do meu pai fosse encomendada, tudo. E me faltou esse apoio. Em várias igrejas que eu fui, o pessoal ou era muito cedo, ou isso, aquilo, ou o padre não estava, e aí eu me desiludi um pouco com a igreja católica. Aí eu me afastei completamente da religião. E quando eu me afastei, foi o grande erro cometido, porque a gente, ao se afastar da espiritualidade, isso vale para qualquer igreja, a gente perde essa sustentação, né? E essa sustentação é importante demais na nossa vida para que nós caminhemos aprumados. E aí foi onde eu conheci a doutrina espírita, através da boa vontade da minha esposa, Marli, né? Que, como eu gosto de dizer, tinha duas opções na vida: ou buscava um advogado, ou buscava um centro espírita, e ela, graças a Deus, buscou o centro espírita, e lá eu me encontrei realmente. Foi um reencontro com a doutrina espírita. E houve alguma resistência, algum preconceito por parte de sua parte, em função da sua formação? Porque você é professor de história, sim, sim. Né? Você, com certeza, devia ter uma dose muito grande de ceticismo. Isso mesmo. E eu era muito preconceituoso quando era católico, e mais do que preconceito, tinha muito medo dessas coisas todas, né? Então eu via com olhos muito preconceituosos mesmo. Não entrava em centro espírita, não gostava de conversar, de nada disso. Até que, finalmente, cheguei lá e fui ajudado lá, né? Realmente E o que mais te chamou a atenção, o que te conquistou na doutrina espírita? Então, o que me conquistou na doutrina espírita foi a forma como o evangelho é oferecido. Porque eu sou, assim, um evangelista por natureza, né? Então, eu falo sobre muitas coisas, mas eu gosto de falar de Jesus. E a maneira como se fala de Jesus num centro espírita é uma maneira que cativa, é uma maneira que nos mostra um Jesus no dia a dia, que nos mostra Jesus assim, muito próximos de nós, com a possibilidade de que nós cheguemos até onde Ele está. E quando eu via aqueles oradores falando, Magalhães, eu olhava aquilo e eu falava, rapaz, isso daí eu acho que consigo fazer também. E aí eu gostei muito disso tudo. E numa de suas palestras, né, as inúmeras que a gente encontra na internet, numa delas você, ao abrir uma reunião, disse o seguinte, agradeceu a presença de todos e também a presença dos espíritos, que você, graças a Deus, não conseguia enxergar. Né? Então, qual é a sua mediunidade? Magalhães, eu não sou vidente, né? Não sou mesmo, eu vejo assim, muito eventualmente, uma coisa que seja necessária, me é permitido isso, mas a minha mediunidade mesmo é psicofonia. Então, eu falo, eu ofereço as palavras da espiritualidade através do aparelho que aqui está, né? Através da capacidade que temos de interligarmos-nos, né? Então, a minha mediunidade é psicofonia. Nem é escrita, porque a escrita também é muito pequena. Eu mais falo do que escrevo. Então... E cada vez mais as pessoas que se aproximam da doutrina espírita querem desenvolver essa mediunidade. Também. E quais são os conselhos para quem está ingressando agora na doutrina e quer ou enxergar alguém ou ouvir alguém? O ideal, Magalhães, é que nós estudemos.
Por que isso tudo? Para que possamos compreender como esses fenômenos se processam, porque tudo tem um processo. Não é assim, eu quero agora e tal. Calma, vamos estudar, vamos pegar a base da doutrina espírita, vamos perceber o Pentateuco espírita, os livros da codificação, nos oferecendo todo o suporte, todos os subsídios que precisamos para quê? Para que nós possamos encaminhar bem essa busca pela mediunidade, né? O ideal é que nós encontremos um centro espírita no qual nós nos sintamos bem e a partir daí comecemos a estudar para que essa mediunidade vá aflorando com naturalidade, para que nós não precisemos, assim, passar por assistência ou retornar ao equilíbrio anterior. Jesus Cristo deve ser um modelo maior para os espíritas? Com certeza. Jesus Cristo está relacionado no Livro dos Espíritos, também ao longo de todo o Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, ele está lá na pergunta 625, que é uma das poucas que a gente consegue assim, decorar, que a gente consegue gravar, quando Kardec pergunta aos espíritos quem deveria ser o nosso modelo e guia. E os espíritos dizem simplesmente Jesus. Uma única palavra para que nós possamos compreender a grandeza desse espírito que passou por aqui para nos oferecer, através do exemplo, tudo que nós podemos fazer. Manolo, e cada casa espírita tem o seu mentor. Sim, né? sim. E cada orador também deve ter o seu. Sim, sim. Como é a sua relação com o seu mentor espiritual? Magalhães é uma coisa muito interessante, porque é assim, eu não vejo, mas quem vê acha que é uma verdadeira festa, né? Porque não, quando a gente vai para a palestra, os videntes que nos veem, que nos assistem, eles nos dão alguns comentários, né? E eles falam que tem uma equipe muito grande trabalhando comigo, uma equipe muito heterogênea, graças a Deus, que às vezes tem o seu comando numa velhinha, muito velhinha mesmo, acompanhada assim por um monte de garotos, por um monte de jovens e por pessoas de várias idades e de várias tendências. Então, isso dá, assim, uma diversidade muito grande ao que a gente propõe, né? E tudo, é claro, dentro da doutrina espírita, oferecendo oportunidade para que todos entendam que dá para ser diferente, que dá para ser espírita, que dá para ser feliz, que dá para ser alegre e que dá para entender esse mundo como um grande palco onde nós vamos, através das diversas reencarnações, nos transformando. O Região vai para um breve intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já. O Região está de volta, hoje com a presença de Manolo Quezada. Ele é palestrante, escritor, um dos mais conhecidos divulgadores da doutrina espírita no Brasil. Ele que veio a São João da Boa Vista e hoje está aqui no Região conversando com a gente, contando um pouco de sua experiência na doutrina espírita. Bem, Manolo, a missão das casas espíritas no mundo de hoje, né? Cada vez mais voltado ao consumo, às relações descartáveis em todos os aspectos. Isso mesmo. Como é que as casas devem orientar, né, os seus frequentadores? Então, o Espiritismo tem isso de bom, a doutrina espírita tem isso de bom. E não se proíbe absolutamente nada, né, Magalhães? Porque nós temos dentro das leis naturais uma chamada ação e reação, causa e efeito, que é simplesmente o que Deus utiliza para que nós possamos caminhar de maneira muito boa, com muita liberdade, mas entendendo que vamos colher o que plantamos. Tranquilo. Então, dentro dessa proposta, a Casa Espírita oferece o quê? A tranquilidade para que nós possamos continuar caminhando, a palavra para que nós possamos ouvir e refletir, e mais do que, assim, nos oferecer o sucesso material, ela nos oferece o sucesso espiritual, a possibilidade de sucesso espiritual. E sempre lembrando que o material, Magalhães, é importantíssimo, particularmente num planeta como este, denominado de provas e expiações, onde nós necessitamos realmente do dinheiro, necessitamos dos bens, necessitamos viver, necessitamos comer, enfim, necessitamos de tudo. Mas o que nós mais necessitamos é a nossa transformação interior. E essa transformação interior nos é proposta pela doutrina espírita, através, é claro, dos seus livros e principalmente através das atitudes que elas
que ela nos mostra, da qual nós temos vários exemplos para seguir. E como você reconhece a influência dos espíritos no dia a dia? Isso é importante, mas nós precisamos ter um pouquinho de tempo para nós mesmos, né? Precisamos nos conhecer um pouco para perceber o que estamos fazendo diferente do que faríamos normalmente, né? Porque às vezes a gente começa uma briga, Magalhães, e não sabe exatamente por quê. E a gente vai brigando com a mulher, vai brigando com o marido, vai brigando com o filho, vai brigando com o motorista, vai brigando com isso, vai brigando com aquilo. E a hora que você para, você fala, eu estou brigando por quê? E aí você percebe que você saiu do teu normal, que você se deixou influenciar por alguma entidade que queria exatamente te ver nessa situação de desequilíbrio. Nesse momento é importante que a gente pare, que a gente cerre os olhos, que nós possamos nos ligar aos mentores individuais que cada um de nós tem, através de uma breve prece, e que a partir daí, com o equilíbrio retomado, nós possamos caminhar um bocadinho mais. O espírita, ele é mais cobrado em termos de comportamento, né? Você é espírita, você conhece o mundo de lá, você sabe da influência dos espíritos, então você tem a obrigação de estar mais equilibrado que os outros. Isso mesmo. É isso? Teoricamente, sim. Mas eu gosto de falar para o pessoal, nós não somos perfeitos. Então, nós também temos os nossos momentos de deslize, por exemplo. Por que não? Afinal de contas, todos nós somos seres humanos. Nós temos um conhecimento maior, podemos nos recuperar mais rapidamente e aumentar o espaço entre, vamos dizer, uma queda e outra. Normal. Mas temos que entender que não somos perfeitos, que estamos junto com os nossos irmãos caminhando para a nossa melhor. Agora, pelo conhecimento que o espírita tem, ele normalmente é cobrado por quê? Porque ele fala muito. Se ele fala, ele tem que fazer muito. Se ainda não conseguimos fazer exatamente tudo o que falamos, porque somos seres humanos, nós temos que buscar fazer todo o possível para que nós consigamos cada vez mais exemplificar ao invés de falar. Manolo, num tempo em que as pessoas têm liberdade de falar o que pensa em rede social, escrever à vontade, colocar pensamentos e tal, você acredita que existe um predomínio da palavra em detrimento da ação? É interessante, né, Magalhães? Tudo nos leva a entender dessa forma. Por quê? Porque hoje está muito fácil, né? Hoje, como você disse, nós podemos falar o que quisermos, sem maiores problemas, não é? E podemos, através das redes sociais, falar muita coisa. Mas temos que tomar cuidado. Por quê? Porque depois que a gente fala, não tem como voltar atrás. Isso é fundamental. E Deus, através das suas leis naturais, nos oferece uma leizinha chamada lei de ação e reação. Então, tudo que nós fizermos, nós vamos colher. Então, ao invés de transformarmos, por exemplo, o nosso Facebook, o nosso Twitter, num verdadeiro repositório de palavras, nós podemos utilizar menos palavras e mais ação. Eu gosto de falar de Francisco de Assis, que até essa semana estava em Pirassununga, conversando com meu amigo Acácio, sobre o Evangelho, sobre isso, aquilo. E eu falei um pensamento do Chico de Assis, que é muito interessante. E o Chico de Assis falava assim, olha, divulgue o Evangelho. E se for preciso, utilize palavras. Ou seja, as palavras são importantes, mas o exemplo é muito maior para quê? Para que as pessoas percebam o que tem que fazer. Foi o que Jesus fez, né? Não deixou nada escrito e simplesmente ações. Uma definição da palavra caridade, muito usada pelo espírita. Então, a caridade é assim, no nosso entender, a única coisa que pode nos levar a melhorar. Temos uma máxima na doutrina espírita que é fora da caridade não há salvação. Então, por exemplo, ao invés de nós pregarmos o espiritismo, ao invés de nós induzirmos pessoas a serem espíritas por palavras, por isso, por aquilo, nós temos que colocar a caridade no nosso dia a dia. Entendendo, é claro, né, Magalhães, que caridade tem muitas faces. Nós podemos, quando temos dinheiro, oferecer dinheiro normal. E quando não temos dinheiro, Manolo, o que a gente faz? Nós podemos sorrir para o amigo, nós podemos ouvir uma pessoa que vem nos buscar para nos orientar, para que nós possamos orientá-la. Nós podemos abraçar alguém que está muito triste. Nós podemos, enfim, chegar na nossa casa, em qualquer situação que nós estejamos, e oferecer para os que lá estão o nosso melhor, simplesmente assim.
Você é uma pessoa muito querida pelos jovens, né? Obrigado. E como falar da doutrina ao jovem? Há uma técnica especial para conquistar o coração do jovem? Então, Magalhães, eu acabei sendo eleito, né, por muitos jovens, assim como uma pessoa que eles gostam muito. E eu acredito que pela maneira como eu falo no centro, que é um pouco diferente dos padrões costumeiros, né? Então eu uso muitas palavras que eles usam, eu gosto de conversar, eu gosto de rir, eu gosto de interagir e gosto de entender os jovens também. Por quê? Porque todos nós fomos jovens. Então você não é uma palestra, é uma aula. Você encarna o professor que você foi. Isso mesmo, é quase isso. O pessoal me pergunta assim, mas Manolo, você foi professor de cursinho? Eu falo, não, eu fui professor de fundamental, que é praticamente a mesma coisa, porque para você manter aquele povo assim, te olhando, você precisa se movimentar, né? Então a garotada gosta realmente muito. E entender o jovem, por quê? Porque nós também já fomos. E continuamos sendo jovens sempre que queremos, né? Então a gente vai caminhando, entendendo que todos nós passamos por isso, e melhor, vamos passar por outras coisas ainda, né? E que eles vêm com uma bagagem diferente daquela que nós viemos, Magalhães. E do que o jovem precisa hoje? O jovem precisa hoje de exemplo. Sempre exemplo. E o jovem precisa de compreensão. E muitas vezes o jovem precisa de limites também, não é, Magalhães? Porque com tantas opções, com tanta coisa que o mundo oferece, que temos à nossa disposição, e sabendo principalmente que podemos tudo, mas que às vezes muitas coisas não são apropriadas, nós temos que mostrar caminhos bons, que eles possam caminhar com tranquilidade, com equilíbrio, mostrando que não é só tecnologia, muito mais do que tecnologia, é amor que nós precisamos colocar em nossas relações do dia a dia, toda hora. Intervalo, nós voltamos daqui a pouco. Até já. O Região está de volta para o bloco final, hoje com a presença de Manolo Quezada. Ele é palestrante, escritor, orador espírita, está aqui conversando conosco sobre a doutrina espírita. E como é que nós podemos compreender, à luz do espiritismo, o funcionamento da justiça divina? Muito bom isso aí. Isso é importante. Por exemplo, nos dizem de céu e inferno em outras religiões, não é? E a doutrina espírita nos diz que não seria muito justo, porque Deus criaria uns para eternamente serem castigados e outros para serem eternamente beneficiados. Já basta essa lógica no mundo real, né? Não é verdade? Só faltava na eternidade Imagina só, sofrer não é? da mesma coisa. A gente está em classes sociais diferentes, em estudos diferentes. Aqui, do lado de lá também, não, pera um pouquinho, né? Então, o grande lance da doutrina espírita é esse, que nós temos a cada reencarnação oportunidades. Para quê? Para que possamos fazer diferente, para que possamos viver experiências diferentes e que, que com isso nós possamos ir melhorando. Então, às vezes nós passamos por situações difíceis numa encarnação, para quê? Para que possamos nos colocar de maneira boa diante das dificuldades, aumentemos o nosso poder de raciocínio para que possamos resolver o que nos é colocado. E numa outra oportunidade, podemos vir assim com uma vida muito mais tranquila, com um pouquinho mais de dinheiro no bolso, para que nos testemos também na maneira como administramos esse dinheiro. Porque o dinheiro vai ficar aqui, porque a gente vai desencarnar, né, Magalhães? Então, o que eu vou fazer do dinheiro? Então, eu tenho que botar um plano muito bom para que esse dinheiro não só me beneficie, mas que beneficie grande parte dos que estão ao nosso lado. O sofrimento é um depurador do espírito? Então, o sofrimento, ele vai agir como um depurador, mas nós temos que tomar cuidado, porque o grande deflagrador do sofrimento é a dor. Que você vai sentir uma dor, você vai ficar sentindo a dor, vai sentir... Agora, o que é que nós fazemos quando sentimos dor no físico? A gente vai buscar a solução, não vai? Então, se é uma dor de dente, eu vou no dentista, está doendo do lado esquerdo, vou no cardiologista, enfim, eu vou logo rapidinho para resolver a dor física. Agora, os nossos sofrimentos maiores não são físicos, são morais, são interiores, são sofrimentos da alma. Poxa vida, se eu sei que eu tenho que buscar um médico, buscar um dentista no físico, quando é moral, eu tenho que buscar o quê? Eu tenho que buscar uma palavra que me oriente
para que eu deixe de sofrer. Normalmente sofremos muito, Magalhães, pelas mágoas, pelos rancores, pelos ressentimentos, pela inveja, pela maledicência, pelas dúvidas que temos em relação a por que eu estou nessa vida desse jeito. Poxa vida, vamos buscar explicação para isso. O sofrimento, ele é insistente quando nós vibramos na mesma sintonia dessas coisas ruins aí que você acabou de citar? Isso mesmo. Veja que a doença não para só porque você reclamou. A doença vai parar quando você tomar o remédio. Então, se nós nos acostumarmos a reclamar da vida, nós vamos simplesmente atraindo pessoas, a influência dos espíritos, nós somos atraídos por afinidade. Então, vem espírito com a mesma vibração nossa. O que aconteceu? Potencializou todo o sofrimento que nós temos. Por quê? Porque eles também nos oferecem mais material para que nós possamos sofrer e eles também acabam juntos, sofrendo conosco. Ah, é isso mesmo e tal. E assim vai longe. Manolo, o espírita deve se preparar para a morte? Com certeza, Magalhães, não tem jeito. Por quê? Temos duas certezas da vida, né? As duas grandes certezas da vida são uma que nascemos, estamos reencarnados. E a segunda grande certeza é que um dia desencarnaremos, vamos voltar para o lado de lá. E como queremos chegar do lado de lá? Vamos chegar melhores, né? Imagina um espírita, 30, 40 anos como espírita, e chega do lado de lá e pagando mico, né? Dizendo, ah, meu Deus, o que é isso? Onde eu estou e tal. Para! Então nós temos que literalmente nos preparar para essa desencarnação, sim. E nos preparamos como? Vivendo bem. Vivendo da melhor maneira possível, oferecendo o quê? O que nós temos de melhor para todos, indistintamente, não é? Espírita pratica, então, o desapego. O desapego, sim, é fundamental. E aí, um parênteses, né, Magalhães? Porque o pessoal fala assim, ah, Manolo, então agora eu tenho que me livrar de tudo. Não, não precisa se livrar de absolutamente nada. Pode continuar tendo casa com 4 quartos, sala, cozinha, banheiro e closet, pode ter BMW, pode ter isso, pode ter tudo. O que você não pode é ficar apegado, porque quando desencarnar, tudo vai ficar aqui. E aí nós, do lado de lá, vamos sentir tanta saudade que vamos querer ficar perto do que nós tínhamos, esquecendo o que nós somos, né? E aí o sofrimento é grande, viu, Magalhães? Manolo, muito obrigado pela sua presença. Foi Obrigado um grande prazer conversar com você. Nossa, uma alegria estar aqui. Agradeço a esse povo todo que nos vê pela TV União. Agradeço a oportunidade da divulgação da doutrina espírita e agradeço de coração estar aqui. Simples assim. Ok. Obrigado. O Região vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.